Planeta SPM está de volta. Estamos aqui com o Padre Paulo, que comanda a paróquia Nossa Senhora da Paz, que acolhe os imigrantes e refugiados. O espaço é mais conhecido por Missão Paz. O que a Missão Paz faz para esses refugiados, Padre? É difícil resumir, no sentido que nós oferecemos muitos serviços de maneira integrada. Temos um lugar chamado Casa do Migrante, onde temos 110 vagas, alimentação, lugar para dormir, então é uma ilha de primeira acolhida. Além disso, temos espaços abertos a outras pessoas, imigrantes e refugiados, que moram na cidade. Por exemplo, para aula de português, básico intermediário, ajuda na documentação para ser apresentada na Polícia Federal ou para conseguir a carteira de trabalho, CPF. Depois temos atendimento jurídico, médico, psicológico, encaminhamento para cursos, inserção laboral. Então, realmente é uma série de serviços e diria um outro que é bem mais amplo, que é a incidência política. Há vários anos estamos focando na importância de dialogar com o município, estado e federação para ajudar a melhorar as leis e as políticas sobre migração e refúgio. Bom, nos últimos anos, muitos sírios e venezuelanos vieram para o Brasil. O senhor acha que o país foi um lugar acolhedor para eles? Eu diria que começaria com os números, apesar que, claro, eu digo sempre o número é muito relativo, porque atrás de um número tem uma pessoa e uma história. Então, o Brasil recebeu, seja no caso dos sírios, seja no caso dos venezuelanos, um número pequeno. Vamos fazer o exemplo com os venezuelanos. Estamos calculando mais ou menos uns 100 mil venezuelanos, a maioria concentrada em Roraima. Agora, quantos venezuelanos saíram nesse tempo? Mais de 3 milhões e meio. Se o ciclo continua a conjuntura, até o final do ano, a ACNUR e a OIM das Nações Unidas prevê 5 milhões. Então, vamos dizer, o número que chegou foi pequeno. Foi pequeno, que chegou aqui no Brasil. Foram dadas respostas, a operação acolhida com o Exército, por exemplo, em Roraima, ajudando na fronteira com vacinação, documentação, depois os abrigos, superando os 7 mil venezuelanos abrigados, o processo de interiorização para espalhar no Brasil, e a partir do mês passado a interiorização mais humana, com município abaixo de 300 mil. Então são uma série de ações dadas, obviamente falta algo. Por exemplo, os venezuelanos que não querem sair de Roraima, que tipo de solução encontrar? Os sírios que vieram aqui e que dizem que não tem tantos programas do Estado para ajudá-los. Conheço sírios que se transferiram para Canadá, Alemanha, Estados Unidos e tinham sido reconhecidos como refugiados no Brasil. Ou seja, o Brasil não conseguia oferecer uma política para ajudá-lo na inserção, eles mudaram para outros países que oferecem melhores oportunidades. Entendi. Bom, a situação de desemprego aqui no Brasil é crítica, mas para os imigrantes é pior ainda. É isso que nós vamos ver na matéria que preparamos. O desemprego é um tema em alta nos últimos dias. Enquanto a situação para os brasileiros já é preocupante, com uma taxa de 14%, para o imigrante o cenário é ainda pior. 38% são desempregados. Estamos num restaurante de comida árabe em São Paulo, onde o dono e alguns funcionários são refugiados e acharam aqui uma chance para começar de novo a vida. Eu moro lá no centro, mas eu tenho amigos lá que trabalham por aí, como cabeleireiro, o outro também trabalha num restaurante mais por baixo. Aí eu estava procurando e um amigo meu me chamou para cá, porque o dono também da mesma cidade, de lá da Síria, de Damasco, e a gente veio para cá, conversou e dava certo. A lei de imigração, aprovada em maio de 2017, diz que todos os imigrantes legais, refugiados ou solicitantes de refúgio no Brasil possuem os mesmos direitos que os brasileiros natos, inclusive nas questões trabalhistas. Mas a burocracia para conseguir um documento é mais um obstáculo para quem chega no nosso país. Agora eu acho que você entra, pega um protocolo de 1 ano na Polícia Federal da Lapa e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, talvez você pega o RNE, o de 5 anos, o de 9 anos. Bom, padre, então como vimos, os refugiados têm algumas oportunidades de trabalho. Quais seriam os primeiros passos a serem dados quando eles chegam aqui, em relação a emprego, moradia e saúde?
São os grandes desafios, este que você, Yasmin, acaba de dizer. Diria, os primeiros passos é tentar ter a regularização migratória. Então, procurar ir na Polícia Federal ou nas organizações, Caritas, Missão Paz, outras, para ser ajudados a se regularizar na permanência no Brasil. A partir daí, uma série de outros documentos, como carteira de trabalho, CPF, e acesso ao SUS, que é, claro, é um direito também para eles, a educação, se tem filhos. Mas feito tudo isso, eu diria que um dos grandes passos é evitar as propostas de trabalho informal. É muito fácil falar, no meu caso, que não viva o drama. Ou seja, é muito mais importante alguém que está dentro, às vezes precisa mandar dinheiro para a sua família e tudo, então ele está angustiado. Mas o importante é não aceitar trabalho informal, porque aí muitas vezes há exploração. A pessoa não recebe um salário digno, não tem os direitos garantidos, então muitos acabam caindo na informalidade. E diria para as empresas também, que no sentido de colaborar, de pagar o mesmo salário que um brasileiro, porque por experiência a tentação é aquela de oferecer um salário menor. Não todas as empresas, mas uma parte diz, vou contratar um refugiado imigrante e pago menos que o brasileiro. Não é bem assim. Ele está no mesmo patamar, tem que respeitar as leis trabalhistas e os direitos. Entendi. Agora, padre, recebemos uma pergunta no Facebook da Amanda Rosenblit. Ela quer saber como que foi para o senhor acolher o primeiro refugiado na Missão Paz. Olha, eu não sei, acho que foi um dos primeiros, não sei se foi mesmo o primeiro. Foi do Congo, República Democrática do Congo. Eu acho que eu não estava preparado, posso dizer, apesar de estudo, apesar de pesquisa e tudo, sem me encontrar com uma situação real, um drama vivido por um jovem de 18 anos que mataram o pai e a mãe no Congo e chega aqui pedindo refúgio, a primeira coisa é sofrer junto e às vezes cair numa atitude, eu acho que não faz parte, que agora amadureci bastante, mas na época, ou seja, de tratar a pessoa com atitude assistencialista, coitadinho, não. Ele é um sujeito que ele precisa se reerguer e que está passando por um momento difícil da vida. Então, acho mudar a perspectiva é importante. Então, o primeiro impacto era de não estar pronto diante de tanto sofrimento que a pessoa carregava, luto, violência na própria pele. Entendi. Padre, a Venezuela está passando por uma dramática crise humanitária. Muitas pessoas estão saindo de lá para buscar melhores condições de vida. Muitas chegam aqui no Brasil por Roraima. Como que o Estado pode lidar com tantas pessoas feridas chegando, tipo em questões médicas? Como que pode lidar com tanta gente? Então, na questão médica, temos também o Exército que está ajudando, ampliou o serviço de saúde, abrindo, vamos dizer, hospitais, organizando hospitais lá em Roraima. Isso acho que foi um grande avanço, ajudou a acompanhar a nova demanda. Mas as demandas são muitas, realmente, não é só saúde, tem também a questão do trabalho, educação para as crianças, um Estado relativamente pequeno e que de repente se encontra com um grande número de imigrantes. Por isso, eu sempre disse, desde o início, não pode ser abandonado o município ou o Estado ao seu destino. Tem que ter uma intervenção federal. Ou seja, tem que ser a federação que encontra soluções dialogando com o Estado. Em relação à grande imigração dos haitianos, que com certeza você lembra, 2014, 2015, acho que se avançou. Se avançou muito. E hoje somos chamados ainda a avançar mais, oferecendo respostas em Roraima e respostas também para aqueles que querem se deslocar para outros lugares. Entendi. Bom, e agora chega ao fim mais um programa Planeta SPM. Muito obrigada pela participação, padre. Obrigado a você. Agradecemos pela audiência. Tenha um bom dia e até logo.